Olá pessoal, esse canal é Simplesmente Matemática, sou o professor Marcos Caldeira e vamos para mais uma aula da primeira série do ensino médio. Hoje vamos falar em três funções simples, não muito difíceis, mas que vocês precisam conhecer, que são as funções constante, a função identidade e a função linear, tá ok? Então vamos lá, função constante. Função constante é uma função real onde a imagem da função possui um único valor, f de x igual a c, onde c é uma constante, ou seja, não importa o gráfico, não importa o valor de x, o valor de y será o mesmo. Então, por exemplo, um exemplo aqui de função constante, f de x igual a 2. Então, para qualquer valor de x, o y vai ser 2. Tá? E esse ponto 0,2, para o ordenado 0,2, é onde corta o eixo do y. E a reta da função constante tem a característica de sempre ser paralela ao eixo de x, tá? Ao eixo das abscissas. Tranquilo? Bem simples. Função identidade. É uma função f de R em R, onde cada elemento do domínio x pertence a R associa-se ao próprio x. O próprio x pertencente a R. Ou seja, é uma função onde f de x é igual a x. Então, se x é 1, y é 1. Então, a gente vai ter aqui o par ordenado 1. Se x é 2, y é 2. Então, vamos ter o par ordenado 2, 2. E assim sucessivamente. Tá? O eixo é uma reta inclinada, onde o gráfico da função de identidade ele representa a bissetria dos quadrantes ímpares, o primeiro e do terceiro quadrante. Né? Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante e o terceiro. Essa reta que representa a função identidade, ela é bissetriz desses quadrantes. O que é bissetriz? É que divide o ângulo ao meio. A gente sabe que os eixos coordenados formam um ângulo de 90 graus aqui em cada quadrante. Então, essa bissetriz divide esse ângulo ao meio. Tá ok? E, por fim, a gente tem a função linear. É uma função real f de R em R dada por f de x, onde f de x é igual a x. Tá? E onde A é uma constante, é um valor que não muda na função. E claro, A tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, vai dar que f de x é igual a zero. Tá bom? Então, o gráfico da função linear é sempre uma reta que passa pela origem dos pontos cartesianos. Mas, diferente da identidade, não divide o ângulo ao meio, dependendo do A, que a gente vai ver depois também, que é a coeficiente angular, que define a inclinação da reta, os ângulos vão ser diferentes, tá ok? Então, por exemplo, f de x igual a 2x aqui. Então, eu tenho o ponto 1, 2 que pertence a ele, ponto 3, 4, tá ok? Mas toda a reta de função linear, uma função linear no gráfico, ela corta o eixo, ela passa pelo ponto 0, 0, ou seja, passa pela origem dos pontos cartesianos, tá bom? Dos planos cartesianos. Vamos fazer o exercício. Sabendo que f é uma função linear e que f menos 3 igual a 4, determine o valor de f de c. Bom, então se ele é uma função linear, a gente viu agora aqui que a função linear tem a seguinte característica: y igual a x. Tá? Só que a gente não sabe A, mas ele já dá um ponto ali, que ele diz que quando o x é menos 3, o y é 4. Né? Que ali o f de menos 3 é igual a 4. Essa é a tradução. Então, vou botar o quê? 4 igual a A menos 3, certo? Então, o A vai ser igual a menos 4 sobre 3. Ok? Então, a função vai ficar como? Y igual a menos 4 sobre 3x. Essa é a função. Tá? Sobre 3 vezes x. Tá bom? Em verdade, aqui, cuidado, porque o x é a fração. Está no mesmo lugar do numerador. Então, é menos 4 terços vezes x. Vou melhorar isso aqui. Ficou melhor assim, né? Então tá lá, y igual a menos 4 terços de x, tá? Só que a gente sabe o quê? Que ele deu que valor, ele quer saber o valor de f de 6. Então a gente vai fazer menos 4 terços, substituir x por 6. Então vamos fazer isso lá. Então a gente vai ter lá
Então, substituindo o x por 6, então 6 pode ser dividido por 3, então 6 dividido por 3 dá 2, então fica menos 4 vezes 2, que dá igual a menos 8, né? Então a gente põe aqui y igual a menos 8. Certo? Então, esse é o resultado aí, tá ok? Vamos para o próximo agora. O número de unidades produzidas y de um produto durante um mês é a função do número de funcionários empregados x de acordo com a relação y igual a 60x. Sabendo que 30 funcionários estão empregados, calcule o aumento da produção mensal em unidades se forem contratados mais de 20 funcionários. Tá, então ele dá uma relação y igual a 60x, onde y é a unidade produzida e x é o número de funcionários empregados. Tá? Então ele sabe que tem 30 funcionários empregados. Ele quer que calcule o aumento dessa produção quando forem contratados mais 20. Então a primeira coisa é o seguinte, a função lá é y igual a 60x. Tá? Então a gente vai colocar isso aqui. Então tá lá, y é igual a 60x, tá bom? Bom, a gente sabe que y é a unidade produzidas e x é o número de funcionários empregados. Então, se tem 30 funcionários empregados, qual é a ideia? Primeiro a gente vai descobrir com os 30 funcionários empregados quantas unidades são produzidas. Depois, quando a gente incrementar de 20, ou seja, quando a gente tiver 50 funcionários, quantos são produzidos. E aí tirar a diferença, a gente vai saber o aumento de produção mensal quando forem contratados mais 20 funcionários. Então vamos fazer isso, tá ok? Então, a gente vai ter y vai ser igual a 60 vezes 30. Então tá lá. A gente substituiu 30 lá em x, então y igual a 60 vezes 30 e y igual a 1800. Então a gente sabe que com 30 funcionários a gente produz 1800 unidades. Se eu aumentar 20 funcionários, quantos funcionários eu vou ter? Eu vou ter 50. Então agora é jogar 50 no valor de x para saber com 50 funcionários quanto eu vou produzir. Né? Então vamos fazer isso. Então tá lá. Se eu aumentei 20 funcionários, eu vou ter 30 mais 20, 50 funcionários. Jogando 50 em x, eu vou ter que a produção vai ser de 3.000 unidades. Agora, para calcular o aumento da produção mensal em unidades, quando eu contratar esses 20 funcionários, é só eu tirar o quê? 3.000 de 1.800. E eu vou ter lá a resposta. Então, a gente vai ter o quê? Que o aumento de produção, quando tiver mais 20 funcionários, vai ser dado por 3.000, que é os 50 funcionários, que é o 30 mais 20, pela produção de 30, menos a produção de 30, ou seja, 3.000 menos 1.800, que dá igual a 1.200. Então, a resposta vai ser o quê? Resposta: aumento de produção mensal se forem contratados mais 20 funcionários será de 1.200 unidades. Fácil, fácil, simples, simples, né? Então a gente termina por aqui essa aula e até uma próxima aula.